Rapaz, não é que é tudo isso mesmo? Ô, pessoal, lê aqui. E hoje vamos falar sobre mais um filmezinho, Flow, o famoso filme do gatinho. O tipo de filme que todo mundo conhece, mas ninguém assiste. Fui lá e assisti. E que filme, amigãos? E que filme? Ele é realmente muito bom. Ele realmente é filme de Oscar, não apenas no sentido de filme que Oscar gosta premiar, quanto é um filme bom mesmo. Não é apenas um tecnicismo, pra você ter noção. Em quesito tecnicismo, só ser bonito pelo bonito, técnica pela técnica, fazer check-yes em listinha do que é um bom filme nos manuais de cinema. O Robô Selvagem é muito mais técnico do que exatamente Flow, por incrível que pareça. Porta Flow, pra mim, indiscutivelmente, em quesito Oscar, vai ganhar muito fácil. É um filme tão bom que não é que ele poderia ganhar melhor filme de animação, ele tá competindo com o melhor filme, ponto. Facilmente mesmo. Primeiramente, vamos então fazer o mais importante: setar as suas expectativas. Primeiro, Flow é um filme muito bom, mas ele não é inovador. Como assim? Um filme inovador, mas ele não tem diálogo. Isso é inovação. Temos vários filmes que não tem diálogo. Um exemplo banal de filme infantil, Show Carneiro. Filme sem diálogo. Tivemos vários indicativos de animações. Normalmente é a animação que faz isso nos dias atuais, de filmes sem diálogo. Isso é apenas um plus. Como é um filme muito bom e bem feito, ele não é uma coisa só. Ele não é apenas uma inovação, ele é um conjunto de tudo. Tudo nele é muito bem feito. Quando junta tudo que é muito bem feito, faz uma obra espetacular, muito boa. Vamos de novo. Fórmula do roteiro, fórmula da narrativa. Uma jornada fantástica ou uma jornada incomum. A lá As Aventuras de Pi, James e o Pêssego Gigante. Uma jornada improvável. É a fórmula completa. Então, peraí, como é que um filme consegue ser inovador e consegue usar uma fórmula tão batida que é da jornada improvável? Como é que algo tão padrão para a indústria consegue ser inovador? Simples. Faça tudo tão bem feito que você dificilmente viu isso se repetir muitas vezes no cinema. Faça com excelência. Você pode pegar o arroz e feijão e fazer o melhor arroz e feijão da sua vida. Cada arroz e feijão medíocre que você comeu vai amplificar o melhor arroz e feijão que você já vai comer na sua vida. É isso que é esse filme. E ainda tem o tempero. Se esse filme tivesse diálogo, ele ainda seria um bom filme. Mas ele não ter diálogo e não ser caricatural é o que torna ele incrível. Porque força você a prestar atenção. Força a narrativa a ser inventiva com relação a apenas uma cena que eu não gostei, mas eu falo mais disso pro final. Sim, o filme não é perfeito. Se eu peguei pé no Robô Selvagem, vou pegar pé no Flow. Que faz ele ser lindo, belo, em todos os sentidos possíveis. E se você está fazendo uma narrativa que o seu público conhece, e você sabe que essa história é comum, as pessoas sabem o que vai acontecer, as pessoas conhecem essa história. Vamos aproveitar que as pessoas já sabem como a história vai funcionar, como vai ser os tropos, e vamos entregar a mais. Adivinha? Exatamente. Um filme com camadas. Aonde não é aquele tipo de filme que, por exemplo, tem a camada 1, que é legalzinha, tem a camada 2, que é muito boa. Ou pior, aquele típico de filme que a camada 1 é chata, tediosa, mas as alegorias são boas. Não. É exatamente ao contrário. O filme é tão bem feito que a primeira camada, se você assistiu apenas como um bando de animal fugindo do apocalipse, a lá National Geographic, você assistir esse filme como um documentário que está filmando a vida fantástica de animais, você vai gostar. Ao mesmo tempo que, se você quiser pegar os subtextos, as simbologias, a semiótica, se você quiser prever o filme, o que vai acontecer, se você quiser analisar o filme enquanto você está assistindo, o filme ainda vai ser bom. Ou seja, se você assistir o filme uma vez, 2 vezes, 3 vezes, podem ser 3 assistidas diferentes, únicas e muito boas. E se você prestar muita atenção, você pode, em apenas um filme, consumir o equivalente a 3 filmes. E torna ele excelente. E torna ele com conteúdo. Lê, é um filme cabeça? Não. Né? Muito pelo contrário. No final, eu dou a interpretação mais padrãozinha. No final do vídeo, mais padrão. Tipo, a interpretação mais comum de todas, não. O filme não é cabeça. O filme não é difícil.
Ele tem sim trilha falsa, que é comum de filmes interpretativos, que são trilhas para lhe confundir a sua interpretação, que não se conectam de propósito para que você consiga esconder a temática principal, porque são filmes feitos para serem interpretativos, por isso que você nunca vai ver nenhuma interpretação oficial, mas mesmo assim, é muito bem feito em tudo que ele faz. E por basicamente não ter erros, e ainda não é então morno, não tem erro, mas não tem ponto positivo. Tem ponto positivo e torna a experiência dele boa como um todo. Talvez o que vai acontecer é, você assista, como eu vi muita gente assistindo e não veja nada demais. Pô, é uma jornada de uns bichinhos, estavam fugindo, só isso. Pô, já vi isso no James e o Pesco Gigante, Aventuras de Pi, Mundo Fantástico, Guarda Apocalíptico, tá aí. Não tem nada mais profundo que isso, e não tem. E ele não é extremamente cabeça, é muito pelo contrário. Esse filme, ele é íntimo. Ele não tenta forçar mega interpretações. Ele não tenta fazer uma mega narrativa. Ao contrário, ele tenta ser sutil, leve. Você não sente que o filme tá tentando te confundir. Por isso que eu te falei, ele tem trilha falsa. É impossível esse filme não ter trilha falsa. Trilha falsa é uma das coisas mais importantes para filmes interpretativos. Mas ele tem trilhas falsas, só que ele usa muito bem. Ele tem a camada interpretativa que se junta com a camada principal, que ainda é uma experiência. É um filme completo. Então, vamos primeiramente aos aspectos técnicos do filme. O filme, ele não tem voz. O que significa? Tecnicamente, nada. Nada. Gente, nada. O cinema foi mudo por um tempo enorme. Não ter som não significa nada. Eu já falei aqui que há obras que são tão plásticas que você sabe que a obra está querendo dizer se você tirar o som. Se você tira o som só pelo visual, você sabe o que a obra está fazendo. Então, se esse filme só fosse um filme que tirou os diálogos, não seria nada impressionante. É aí que é incrível. Primeira cena. O filme, ele não apenas se comunica sem diálogo, como ele se explica de maneira muito sutil. Vou dar uma perguntinha bem simples. Quem é você no filme? Eu leio como assim? Quem é você no filme? A primeira cena já mostra isso. Você é uma câmera que está fora do mundo, como se fosse um deus assistindo esse mundo, onde você controla o presente, o passado e o futuro. Você pode olhar dentro da mente dos personagens. Você pode ver o passado. Você pode ver o futuro. Você pode ler a mente, ler os sentimentos, ver coisas. Não. Você é só mais um. Você é mais um gato. Você está com as mesmas limitações de que todos os animais. Por isso que a câmera sempre, quase nunca, tá por cima do personagem. Tá sempre na linha de visão. A primeira cena é exatamente isso. A gente tá olhando o gatinho tá tentando caçar, tem um peixinho lá no chão. O gato olha pro peixe, a câmera olha pro gato, depois olha pro peixe. Aí o gato olha pros cachorros, a câmera olha pros cachorros. Você já entendeu. Quando a câmera volta pro gato, o gato já tinha corrido. E você não tem visão privilegiada. Você é só mais um. E isso o filme seta para te fazer se sentir mais um nesse mundo. A experiência que você tem que ter é igual a todos desse mundo. O que torna a assistida muito gostosa. Porque você está tão perdido quanto os personagens, ao mesmo tempo que você está entendendo os personagens. Outra coisa também, eu falei que o filme é sutil, ele não é caricatural. Não é um gato super ultra mega antropomorfizado. Ou seja, não é um gato que age como um humano, não. É um gato que age como um gato. São animais agindo como animais. Porque seria muito fácil fazer um filme sem diálogo. O desenho infantil faz isso. O que você faz? Faz o gato agir como ser humano. Não. Quando você interpreta um sentimento humano, ele vem pela direção, pela ambientação, pelo ângulo de câmera, pela ação. É você tentando entender os personagens. Você precisa se esforçar, nem que minimamente, né? Um mega esforço, porque o filme não é sobre isso. Você tem que se esforçar para se entender, porque você não é um ser especial nesse mundo, você é só mais um. Então o filme ele não pode mostrar os pensamentos do gato, porque poderia ser um filme onde você só tem a visão, só a cabeça do gato, que é o protagonista. Não. Você não tem escrita no filme. Eles poderiam usar a escrita para passar informações. Não tem. O único feedback que tem de humano é um desenho que não tem escrita. Olha que interessante. Tudo isso para se conectar com você tem que ir nessa jornada. Você não está assistindo uma jornada, você está numa jornada. Exatamente, ser imersivo. Você é mais um animal
dentro do grupo. Você não é o ser humano. E cada animal tem nitidamente um arquétipo humano, mas ainda agem 100% como um animal. Sabe a interpretação do Pi? Que ele fez dos animais serem pessoas, serem arquétipos de pessoas lá no filme As Aventuras de Pi? É basicamente isso, só que ao invés de estar no final do filme como uma reinterpretação do filme, é isso o filme inteiro. Ao mesmo tempo que os animais continuam agindo como animais. É maravilhoso. E torna a narrativa visual muito boa, porque você não tem fala facilitador. Então, o que significa quando fala, esse filme não tem diálogo? Esse filme escolheu nadar sem os braços e chegou próximo ou até mesmo ultrapassou nadadores que nadaram com os braços. É isso que torna esse filme tão gostoso, tão bom, tão incrível, porque ele não usou facilitadores. Ele foi entregar um filme bom, sem braços, sem uma largada e sem nenhum facilitador. Porque quando você tira o diálogo, você tira uma ferramenta de empatia, uma ferramenta que um bom contador de história usa para te passar sentimentos. Entendeu? Vamos dar um exemplozinho de um vídeo que eu fiz recente. Wallace e Gromit é a vingança. Aquele pinguim. Aquele pinguim não tem emoção. E é apenas pelo zoom in, zoom out, pelos movimentos, pelas câmeras. Pensa que é aquele pinguim sem emoção, sem nada, só que muito mais sutil. Você não vai ter um pam, pam, pam. Não, para não tirar do filme. Não vai ter por exemplo, um raio quando ele tá agindo. Não. É mais sutil. Você usa as ferramentas que o filme tem para passar a sensação de uma maneira mais contida. Só que, adivinha, a eficiência é a mesma que se fosse caricatural. O que é não apenas uma experiência, como adivinha, isso não é feito apenas para mostrar, olha como eu tenho uma narrativa visual incrível. Não, é feito também para te imergir ainda mais no mundo. Amigo, é bom demais. Bom demais nesse sentido, que torna o filme um deleite técnico, um deleite visual, muito mais do que, por exemplo, Robô Selvagem. Porque Robô Selvagem funcionaria se ele tivesse uma animação comum. A animação comum é um plus. É um plus não para narrativa. É um plus porque a história é muito comum. Então você entrega algo comum em uma embalagem incrível. Incrível. Já Flow, ele é algo incrível entregado em uma embalagem comum. Literalmente ao contrário, né? Que torna a experiência incrível. Assistir esse filme. Eu assisti o filme e achei chato. É aquilo que eu te falei. Quando a gente fala que o filme é bom, o filme é incrível, muitas pessoas vão querer querer ver algo disruptivo. Aí você vai ver o filme e a primeira camada do filme é comum. A segunda também. É aquilo que eu te falei. É a junção de tudo que faz algo mais único. Então vamos falar um pouquinho então da história, né? Da reflexão que o filme faz. O filme não faz nenhuma reflexão ativa. Toda reflexão é no seu subtexto e na sua metalinguagem. O que significa ler? Você pode, no final do filme, sair sem nenhuma conclusão, sem ter aprendido quase nada. No máximo que você aprendeu é: gatinho mudou. Só. Gatinho mudou. Você humanizou um gato que não era humano e você, através dessa humanização que você fez, você aprendeu uma lição. Não é algo ativo no filme. Nossa, lembra, aí você tá indo a cena no final do cachorro, a cena final do próprio Lembre, a cena final daquele bicho que voa, acho que é uma garça, parece uma garça. Então, ativos, aí que tá, o filme não tem foco nisso. Isso só acontece no filme, é como se fosse um ruído. Os desenvolvimentos desse filme é como se eu estivesse assistindo um filme e no fundo do filme tivesse uma historinha passando. É como se eu tô vendo o protagonista no filme. E no fim, e atrás do protagonista tá passando um carro. É isso que são essas outras histórias. Só que quando você junta tudo, você dá e faz algo extremamente orgânico e vivo. Muito bom mesmo. Tá bom? Então não vá achando que é um filme que vai explodir a sua cabeça. Ele tem certas coisinhas confusas, sim, mas ele não é um filme que, para você começar a gostar dele, você precisa conectar tudo. Não tem nenhum problema se você não pegar as coisas que o filme quer tentar te passar através da primeira assistida. Que o filme ainda vai ser gostosinho por causa disso. Agora vamos pro outro lado do filme, que é o lado técnico, no lado visual. Que filme lindo, que filme estilizado lindo, que animação bem feita. Robô Selvagem e esse filme estão na mesma qualidade de animação,
Mesmo Robôs Selvagens sendo exponencialmente muito mais bonito. Só que esse filme, ele é muito artístico. Como que eu digo, assim, como assim artístico? As decisões que esse filme toma, a sua narrativa visual, a sua animação, a sua luz, o seu enquadramento, a forma que a câmera se mexe, é tudo tão feito, tão orgânico, que você nem sente. Você só vê lindo, 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 o começo ao fim do filme. Você não sente quando o filme está ficando bonito. Nossa, que cena bonita. Não, o filme do começo ao fim, parece que tá a cada momento ficando mais bonito, só que você não sente esse filme crescer. Lê, como assim? Vamos de novo. Desculpa estar falando tanto sobre Robô Selvagem, desculpa, tá? Mas é porque é o mais comum. Eu sei que você não assistiu, falou. Robô Selvagem é algo. Ele tem uma narrativa comum. Ele é belo, é comum, bum, fica mais belo. Comum, bum, fica mais belo. Seja quando a música vem, a música tá apagada e a música vem pra te emocionar. Seja quando ele tá mais acelerado, aí do nada ele fica um pouquinho mais lento, depois ele acelera, que é pra dar o ritmo do filme. Ou seja, o ritmo do filme, ele oscila pra passar vários sentimentos. Ou é um ritmo constante. Ele te pega de uma forma que você, como ele é sobre você entrar no mundo, você não sente as coisas mudando. Você não, falei besteira. Você não percebe as coisas mudando. Você só sente. Quando aparece uma cena linda, essa cena não é lá você, uau, você presta atenção, mas não é uma cena exponencialmente mais linda que a anterior, mas ela continua sendo linda. É meio difícil de explicar, é muito mais fácil ao você assistir do que eu estou falando. É um filme que ele parece que se ele fosse um barulho, parece que é um barulho que nunca dói o seu ouvido, mas que está o tempo todo subindo. Esse é o sentimento. Já Robô Selvagem seria um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um pouco mais alto. Essa é a principal característica que eu posso falar pra você, sem você ter assistido. Posso ser sincero? Posso dar mais um exemplo pra você entender? É quase como se você estivesse num videogame. A imersão que esse filme te dá é a imersão que você tem no videogame. Sabe aquele videogame que é uma emulação The Last of Us da vida? Horizon Zero Dawn? É essa emulação de você estar quase como se estivesse com um controle dentro desse mundo. É isso que esse filme tenta te emular. E só por causa dessa experiência, algo comum fica muito mais intenso. Porque você não está vendo algo acontecendo, você está sentindo algo acontecendo, seja pela conexão. Lê. Outra coisa que não tem como falar, tem animais fofos nesse filme. Lê. Você está falando isso, eu sei por quê. Muitas pessoas que gostaram de Robô Selvagem, elas são pais. Então eles se conectaram muito mais com a narrativa de pai. Então você deve ser um fanático por gato, fanático por capivara, fanático por animais. Não. Muito pelo contrário. Na verdade, se você tem um gatinho, se você gosta de gato, se você é uma pessoa que, quando você vê um animal, você se emociona muito mais, esse filme vai ser destruidor. Você vai estar em momentos desse filme que você não vai estar conseguindo respirar. Esse filme, se você é uma pessoa emocional com animais, é provável que você passe mal ao assistir esse filme. Eu não estou brincando. Sabe o que eu falei? É um filme incrível, maravilhoso, 10 de 10? Vai ser isso pra você. Porque tudo que eu falei funcionou comigo. Eu tenho tanta emoção assim com animal, não. Eu não gosto de animalismo, por exemplo. Eu sou um cara que chama o cachorro de filho, de pet, pra mim. E mesmo assim funcionou comigo. Ou seja, com alguém que não é super efetivo, funcionou. Pra você que tem conexão com o animal, meu amigo, vai ser super efetivo com você. Nesse nível. Esse é o ponto. Então, e deve ser também outros pontos, né? Se você é pai, ou se você tem uma conexão com o pai, a jornada pai e filho, mas na cara de Robô Selvagem, talvez te pegue, te fisgue muito mais emocionalmente do que Flow. Isso é um fato, né? Isso é um fato. E outra coisa, ao contrário de Robô Selvagem, que se ancora na mensagem pai e filho, usa isso a todo lado, Flow não. Ele é sobre o gato fofinho. Tem um gato fofinho. Mas o filme não se ancora nisso pra te passar a personalidade. O filme apesar do que o filme tem um gato fofinho no filme. É o que se conecta principalmente. Agora, mas eu tenho duas críticas sobre esse filme. Crítica número 1, sabedoria dos animais. Os animais estão muito inteligentes. Os animais são muito inteligentes. Por quê? Porque, o filme ele é muito curtinho. Então, ele não podia fazer com que os animais, mais como animais, aprendessem. Porque animal, quando vai aprender, você percebe pela ação, pela movimentação, que eles estudaram muito os animais. Então, meio que os animais têm uma coisa meio humana neles, que é
olha, observa, aprende. No máximo, olha, observa, faz o link e aprende. Coisa que não é tão característico de animal. Talvez o gato, por ser domesticado, sim. Só que essa sabedoria passa para outros animais que, teoricamente, são selvagens. Então, eles deram um upzinho na inteligência dos animais, tá bom? Então, e o que... Nossa, olha, Lê, você tá pedindo demais. Daria, tá? Daria muito. A gente já viu isso em outras obras. Só que aí eles precisariam de novo, mais uns 20 minutinhos de filme para reforçar isso, né? Para reforçar a inteligência, para reforçar o aprendizado. Exemplo mais básico de todos, para te dizer isso veja o quão rápido os animais aprenderam a dirigir o barco. Esse é um facilitador narrativo que não é ruim, de fato, não é ruim, mas tá vendo que a maior força do filme foi ele não usar facilitadores narrativos? Não usou voz interna, não usou narrativa escrita, não usou diálogo, não usou caricatura, não usou cinema teatral, mas usou super animais mais inteligentes, entendeu? Não é um erro, mas dava para ser melhor. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Dava para ser melhor. Lê, não senti isso. Tá tudo de boa. Esse contraste que eu tô falando é exatamente porque ele tá excepcional no lado, aí vem nisso daqui, isso é bom, não é excepcional. Aí você sente. Nada que te tire do filme. E outra coisa que aí é ruim, tá? Aí é ruim mesmo. E o filme mesmo se contradiz. É a única vez que o filme trai a sua própria temática. Nós vemos um sonho do gato. E você não tem noção do quanto isso é ruim pra temática do filme inteiro. Porque o filme se ancora em um dos seus tecnicismos em não usar facilitadores. Não usou escrita, não usou diálogo, não usou caricatura, não usou voz interna, não usou câmera consciente. Mas usou ver sonho. Se eu sou um outro personagem, sou um outro indivíduo naquele filme, eu não vejo o sonho do meu amigo do lado. E eu não sou o gato. A minha visão é de fora. Eu não sou o gato. Eu não sou o gato. Então, por que eu tô vendo o sonho desse gato? Não faz sentido. Não faz sentido. Quando eu vi isso no filme, Lê, isso é poesia. Sim, eu sei que é poesia, gente. Mas eles fizeram a mesma cena no próximo ato. A cena dos bichos circulando ele, para dar o senso de profecia ou o senso de destino, para conectar o filme com o seu lado místico. Entendi. Destino, propósito, para fazer o link dele perceber algo diferente, dele querer mudar a direção para ir encontro aquilo. Fizeram algo similar com o gato, na realidade nadando lá quando os peixes começam a rodar dele. Não é a mesma coisa. Não, mas tá vendo que dava para fazer exatamente isso sem a gente ver o sonho? Foi um facilitador de roteiro. Eles fizeram isso porque era mais fácil fazer a conexão com o sobrenatural, com o destino e com a própria interpretação temática. O que não é, de fato, um problema. Mas sabe que é como se um filme que fala, vamos fazer um filme sem diálogo. Aí você vai ver os personagens se comunicam por escrita. Vamos fazer um filme sem diálogo e sem escrita. Aí os personagens agem como se fossem num desenho animado, como se fosse numa peça teatral, super caricatural. E isso foi o que esse filme fugiu para entregar a mensagem dele. E em apenas uma cena ele traiu isso daí. Lê, mas depois eu sei exatamente disso tudo. E eu teria aceitado muito mais isso se não tivesse literal uma cena na frente mostrando que dava para fazer isso. Que se eles quisessem, se eles tivessem, sei lá, uma coisinha a mais, eles conseguiriam entregar essa cena, essa interpretação, esse momento lúdico sem ser um sonho. Posso dar mais um exemplo? Miragem. Você pode acabar vendo a mesma miragem que a outra pessoa, que ressonaria. Ele poderia até ver naquela visão através de uma miragem. Olha que interessante. Lê, mas não era muito ruim, porque isso poderia colocar e o que acontece lá nas ilhas com a garça poderia ser apenas uma visão, mas já tem essa interpretação. Já tem não, isso pode não ser real no filme se você interpretar bonitinho. Tá vendo o ponto? Dava para ser melhor. Essas são as minhas duas únicas críticas. Então ele tá do mesmo nível de Robô Selvagem, porque não é um filme perfeito, não é um filme perfeito. Não, né, gente? Esse filme é bem melhor que Robô Selvagem. Disparado, tá? Disparado. E, sinceramente, eu acho impossível esse filme não ganhar o Oscar de melhor animação, tá bom? Lê, você falou sobre a sua interpretação.
É o clássico de o filme é uma alegoria para a vida. É exatamente isso. O filme é uma alegoria para a vida. E cada um dos personagens é um arquétipo de ser humano. O gato ele representa o ser comum e egoísta. O ser comum e egoísta da cidade, da civilização e do egocentrismo. Aí você tem a simplicidade e algo mais urbano, como a capivara. Você tem um cara rico, mesquinho, que é um macaco. Você tem um cachorro, que é uma pessoa boa, mas facilmente manipulável. Segue as regras impostas pela sociedade ou pelo seu grupo social. Ele sabe que é errado, mas ele é muito facilmente influenciável. Mas ele sabe o que é bom, ele sabe o que é mal. Ou seja, alguém sem, entre aspas, uma personalidade forte. E temos a garça, quase como uma figura messiânica, basicamente. Um arquétipo de algo majestoso, algo até mesmo, entre aspas, idealizado. Que até mesmo que se sacrifica, algo perfeito que se sacrifica, que poderia entrar na interpretação, pode colocar algo místico, né? Eu não acho que algo místico, que até mesmo ela se sacrifica ou se eleva no final ao lugar do gatinho, para redefinir a cena. Como se essa garça representa um estágio da vida do gatinho. E esse gatinho, muito provavelmente, estava indo nessa jornada ao caminho da sua morte. E a água ele significa a morte. Então é uma alegoria até que muito bonita da vida, basicamente. Nossa, Lê, você estragou o filme pra mim. Gente, essa é uma das interpretações possíveis. Eu acho que é só a interpretação mais caricatural, mas você pode ter uma interpretação apocalíptica e uma interpretação religiosa e messiânica nesse filme. Então, eu tô só dando aqui o que eu acho que vai ser o link principal de todo mundo que prestou mais atenção do filme. Principalmente na cena pós-crédito, onde a água venceu. Que a gente viu a morte morrendo, mas a morte não morreu. A morte foi ao estágio, né? Até mesmo porque aquela baleia, onde você achou que era uma baleia, um ser natural, um animal, é um ser místico, algo fora do padrão, algo fora da naturalidade. Porque ela aparece como se fosse uma baleia, uma baleia, um tubarão, até uma baleia normal. Quando você percebe, não é uma baleia normal, não é um animal. É a única coisa mística junto com o final com a garça lá, tá? Então pode ir tranquilo, pode assistir o filme que o filme vai ser bom. E não fique com medo de, oh meu Deus, é um filme cult, é um filme cabeça, pode ficar tranquilo que o filme vai te fisgar, tá bom? Basicamente, essa é a minha crítica sobre esse filme. Eu tenho muito mais coisa para falar. É o tipo de filme que quanto mais você pensa nele, melhor ele fica. Até mesmo coisinhas, trilhas falsas que ele coloca, é tão bem feitinho que você começa a gostar muito mais. Se você assistir, acho que pela sua primeira, segunda, terceira vez, você vai perceber do que eu tô falando. No geral, é uma experiência maravilhosa, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, tá bom? Bom, e eu só tô doido pra ver quando esse filme ganhar de Robô Selvagem, o que vai ter do Chororô, tá bom? E segure essa interpretação. Quando a pessoa fala, esse filme não é nada demais, pega uma interpretação da pessoa que ela teve do filme. Porque quando uma das funções do filme é ser interpretativo, uma das belezas dele é você ir além do que apenas assistir. E se você não faz isso, você não pode dizer, é como se você tivesse assistido o filme pela metade. E alguém que assistiu o filme pela metade, eu não acho que pode dizer o quão grandioso o filme é, não é mesmo? Vamos só ver. Muito obrigado, até o próximo vídeo.